Há séculos, sussurros percorrem templos e palácios. O anticristo já estaria entre nós? Alguns acreditam que ele nasceu em silêncio, ainda criança, aguardando o momento de revelar-se ao mundo. Outros juram que ele sempre existiu, mudando de rosto e de nome ao longo das eras. Mas afinal, quem é essa sombra que a humanidade insiste em perseguir? Entre lendas, profecias e interpretações variadas, a figura do anticristo se mantém como um dos mistérios mais fascinantes e inquietantes da história humana, capaz de atravessar séculos sem perder seu poder de instigar medo e curiosidade. Quase 1700 anos atrás, um bispo chamado Martinho de Tours, ainda no século IV, proclamou com convicção: o anticristo já nasceu, encontra-se em sua infância e, quando atingir a maturidade, tomará o poder supremo. Essas palavras ecoaram pela cristandade, alimentando medos e interpretações sem fim. Martinho não foi o primeiro a levantar tal hipótese, nem o último. Ao longo dos séculos, incontáveis personalidades foram apontadas como encarnação desse adversário cósmico, de imperadores sanguinários a líderes políticos modernos, passando por papas, reformadores e até empresários da era digital. A ideia de que o anticristo caminha entre nós, invisível e aguardando o momento certo, percorreu templos, tribunais, palácios e ruas por eras a fio, adaptando-se aos medos de cada época. Mas antes de mergulharmos nas listas que a história nos legou, é necessário compreender de onde surgiu a ideia de anticristo. Curiosamente, a palavra não se encontra nos evangelhos, tampouco no Apocalipse de João ou nas cartas de Paulo. Surge apenas 5 vezes em toda a Escritura, restritas epístolas joaninas. Nelas, o autor fala de um anticristo futuro, mas também reconhece a existência de muitos anticristos já atuantes em seu tempo. O termo, assim, oscila entre o singular e o plural, descrevendo não apenas uma entidade futura, mas qualquer um que negasse que Jesus era o Messias ou que rejeitasse sua encarnação. Essa compreensão inicial revela que a figura do anticristo não surgiu originalmente como um líder global maligno, mas sim como alguém que se opunha à fé e à doutrina cristã. Para João, ser anticristo não significava governar nações nem fingir ser o Cristo, mas sim propagar doutrinas contrárias à fé apostólica. Nada ali sugere governos globais, pactos secretos ou marcas visíveis na carne. A leitura posterior, no entanto, fundiu passagens diversas da Bíblia. Evangelhos como Mateus e Marcos falam dos falsos cristos, capazes de enganar multidões. A segunda carta aos Tessalonicenses descreve o filho da perdição, o inimigo que se assenta no templo, fazendo-se adorar como Deus. No Apocalipse, surge a figura da besta, autoridade mundial que subjuga povos e tribos. Da união desses fragmentos nasceu a ideia moderna de um inimigo único e final, capaz de englobar não apenas a religiosidade, mas também a política, o poder e o controle sobre multidões. O primeiro grande candidato foi o temido imperador Nero. Morto em 68 d.C., sua fama de perseguidor dos cristãos perpetuou rumores de que ele voltaria para retomar o trono com violência. Alguns acreditavam que havia sobrevivido em segredo, outros, que retornaria do inferno. Autores cristãos como Comodiano, no século III, já anunciavam que Nero subiria das trevas para enganar o mundo, declarando-se Cristo. No século V, ainda se dizia que ele surgiria antes do verdadeiro anticristo, como uma espécie de precursor maligno. Nero, assim, tornou-se um símbolo de todo o poder corrompido que se opõe à justiça divina. A lista de suspeitos, no entanto, não parou aí. Imperadores como Domiciano e Décio, conhecidos por sua brutalidade contra os seguidores de Jesus, também foram marcados como possíveis encarnações da profecia. Até mesmo pensadores cristãos acabaram sendo alvos. Ário, defensor do arianismo no século IV, foi chamado de anticristo após o Concílio de Nicéia, por pregar que Cristo não possuía a mesma natureza divina do Pai. A perseguição e o medo do desvio doutrinário foram suficientes para transformar indivíduos em figuras do mal absoluto, independentemente de seu poder político direto. Na Idade Média, especulações ganharam novo fôlego. Um tratado influente do século X, intitulado Sobre o Surgimento e o Tempo do Anticristo, afirmava que ele nasceria em Babilônia, reconstruiria o templo em Jerusalém e exigiria adoração universal. Por essa época, surgiram também as primeiras acusações direcionadas a papas. O francês Atso de Montier e outros pensadores não hesitaram em insinuar que líderes da própria igreja poderiam ser o inimigo descrito nas Escrituras. No século XI, quando mais de um papa era eleito ao mesmo tempo, rivais chegaram a se acusar mutuamente de serem o anticristo. A reforma protestante apenas intensificou a polêmica. Martinho Lutero e João Calvino declararam que o papado em si era o anticristo, não apenas um pontífice específico. Em resposta,
teólogos católicos acusaram os próprios reformadores de portarem o sinal do inimigo. Com o passar dos séculos, o rótulo de anticristo passou a ser usado como arma política. O inglês Oliver Cromwell foi assim descrito durante a Guerra Civil do século XVII. Mais tarde, Napoleão Bonaparte foi acusado de carregar o número profético 666 em seu nome, com perfeita exatidão. No século XX, candidatos surgiram aos montes, de Mikhail Gorbachev, acusado por causa de uma mancha em sua testa, até Saddam Hussein, suspeito por tentar reconstruir Babilônia. Nos dias atuais, a narrativa se adapta às redes sociais e à comunicação global. Figuras como Emmanuel Macron, Elon Musk e até Donald Trump surgem em debates, fóruns e publicações digitais como potenciais anticristos, associados à ideia de líderes globais ou de agentes de controle sobre nações e tecnologias. O fenômeno moderno revela uma dimensão política muito clara. Rotular adversários como anticristo é uma forma de neutralizar seu poder simbólico. Ao transformá-los no mal absoluto, qualquer crítica racional ou virtude que possuam é desconsiderada. Movimentos políticos, ideologias e líderes são simplificados em categorias de bem e mal, de aliados e inimigos, reforçando divisões sociais e polarização global. Essa manipulação simbólica não ocorre apenas na esfera religiosa, mas atravessa eleições, debates sobre tecnologia, governança global e mesmo disputas empresariais, onde magnatas influentes são retratados como ameaças do fim dos tempos. Por outro lado, o uso do conceito de anticristo também cumpre função psicológica. Ao identificar um inimigo absoluto, indivíduos e comunidades encontram um antídoto contra o caos e a incerteza. O historiador Robert Fuller observa que o pensamento apocalíptico ajuda comunidades de fé a interpretar tragédias como parte de um plano maior, fornecendo segurança diante de crises sociais, políticas e econômicas. Ao enquadrar eventos complexos em uma narrativa de bem versus mal, é possível criar expectativas de justiça final e de vitória cósmica sobre o mal. Essa perspectiva explica por que, em todas as épocas, se acreditou que o anticristo surgiria no presente. Se estivesse restrito ao passado distante ou ao futuro remoto, perderia o impacto emocional e político sobre os indivíduos. No século IV, Martinho de Tours dizia que ele já vivia em sua época. Hoje, o rótulo recai sobre líderes vivos, com presença mediática e influência global. O nome muda, mas o arquétipo permanece. Alguém que encarna medos, concentra poder e desafia a ordem moral percebida. Ao observar os casos contemporâneos, nota-se que a associação do anticristo a figuras políticas não é apenas simbólica, mas também estratégica. Governos, corporações e movimentos sociais frequentemente utilizam narrativas apocalípticas para mobilizar apoio, criar consenso e justificar ações drásticas. A tecnologia potencializa esse efeito. Redes sociais transformam boatos em tendências globais, consolidando figuras como possíveis anticristos com velocidade nunca antes vista. A linha entre mito, manipulação política e realidade torna-se tênue, reforçando o fascínio por essa figura ambígua. E aqui cabe uma reflexão. Quando chamamos Nero, Napoleão ou Macron de anticristo, estamos realmente identificando o inimigo profetizado ou apenas repetindo o mesmo padrão histórico de projeção? Será que, no fundo, o anticristo não é tanto uma pessoa específica, mas sim um símbolo do medo humano diante do poder desmedido e da perda de controle diante aos nossos olhos, diante de loucos sedentos por dinheiro? O anticristo moderno assume múltiplas formas. Pode ser político, empresário ou líder religioso, mas sempre desempenha a função de concentrar ansiedade, esperança e polarização em torno de uma figura singular. Muitos místicos, como Orígenes de Alexandria, já no século II, sugeriam que o anticristo não deveria ser visto apenas como indivíduo, mas como uma força presente em todos os tempos, a negação do divino manifestada em diferentes rostos. Outros intérpretes acreditam que todas as profecias já se cumpriram no passado, tornando o anticristo uma figura histórica que se repete em diferentes contextos, de maneira simbólica ou literal. No século XXI, a percepção do anticristo combina tradição, religião e política. Movimentos globais, crises econômicas, disputas territoriais e avanços tecnológicos são frequentemente interpretados como sinais de seu surgimento. Debates digitais e vídeos virais espalham suspeitas sobre líderes mundiais, corporativos e políticos, transformando cada ação controversa em indício da presença do anticristo. Essa evolução mostra como o mito se adapta, permanecendo relevante em sociedades cada vez mais complexas e interconectadas. Assim, a questão permanece aberta. O anticristo é um ser oculto, aguardando sua hora para se revelar, ou é um espelho onde projetamos nossas angústias, escolhendo sempre novos rostos para representá-lo? O mistério continua,
E talvez seja exatamente essa incerteza que mantém viva a chama da especulação. Se você se interessou por esse tema de profecias e políticas, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos sobre mistérios que atravessam os séculos. Desejamos paz profunda.